Começa agora, pela sua rádio, Rádio Saravá Meu Pai, programa Culto aos Ancestrais. Oferecimento, Ilê, Ifá, Orixá, Egungun e Conchê, Babalorixá, Luciano Veríssimo, Oecunoxê, atendimentos de segunda a domingo, consulta de oráculos, de Meril de Ogum, jogo de búzios, orientações espirituais, ebós, magia iorubá, iniciações, cursos, palestras e workshops. Contato pelo telefone 11 99 169 2657. Facebook Babalorixá Luciano Veríssimo. Acesse www.caminhosdotemplo.com.br www.caminhosdotemplo.com.br. No ar, programa Culto aos Ancestrais, com o Babalorixá Luciano Veríssimo Oecunoxê, sacerdote do culto Ifa, Orixá e Egungun. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui com mais um programa Culto aos Ancestrais, aqui na rádio Saravá Meu Pai. E hoje estaremos falando sobre uma divindade que poucos conhecem aqui no Brasil, uma divindade de tradição iorubá, se chama Iuá, Orixá, Iuá, que muitas vezes aí vemos muitas pessoas falando sobre esse orixá, mas existe uma contradição muito grande quando se trata desse orixá. Tá? E hoje estarei falando para vocês um pouquinho, passando para vocês alguns ensinamentos, algumas informações sobre esse orixá. Eu sou o Babalorixá Luciano Veríssimo, Oecunoxê, sacerdote do culto de Ifá, Orixá e Egungun, tá? E a cada programa que passo, estarei passando cada vez mais ensinamentos, para que vocês, sempre da religião, de matriz africana ou não, ou de outras religiões, Umbanda, e enfim, possam entender um pouco mais sobre a nossa religião de matriz africana, que é tão criticada aqui no Brasil. Muitas pessoas, muitas vezes, não entendem, ou criticam porque não conhecem, mas ao meu modo de pensar e ver, eu acho que para nós, pessoas, seres humanos, só podemos criticar algo nós podemos criticar algo quando nós temos base, Então as pessoas acabam muitas vezes criticando, falando algo sem conhecer a religião, sem conhecer o sacerdote, e enfim. Então, Iuá, Orixá Iuá, é um orixá ligado à morte, É um orixá muito ligado aos cultos fúnebres. Iuá, ela nasce no Odu Obefum. No Odu Obefum, onde nasce o livro da morte. Iuá é quem controla o poder das Yanins, Muitas pessoas aí ouvem falar sobre Yanin, Yanin, Xangá, Yanin. Então a Iuá controla o poder das Yanins. Muitas pessoas vão me perguntar, se perguntar, mas por que Iuá controla as Yanins? Por que Iuá está ligado à morte? Nasce no Odu Obefum. Iuá representa nada mais, nada menos do que a esterilidade, a castidade feminina, a virgindade e a solidão. Ela está ligada aos túmulos, à sepultura e aos mortos. Iuá é a dona do cemitério, é ligada aos mortos. Então, quando falamos nesse orixá, esse orixá ele é um orixá muito pouco cultuado, entendeu? Não para
para que uma mulher possa nascer, né, possa nascer nesse santo, ela tem que ser uma mulher virgem, de pouca idade, aí, na faixa dos 12, 13, 14, 15 anos, que não tenha tido relações sexuais, então, porque isso é um orixá muito, é um orixá muito difícil de ser cultuado, muitas vezes se torna perigoso. Então, por estar ligado à morte, por estar ligado ao Yamin, por estar ligado aos túmulos, então, é um orixá muito bonito, tá? Mas que requer muito cuidado para ser cultuado. E o Ar é a dona do cemitério, ligado aos mortos, responsável pela execução de Egum, do Oiá. O nome Iuá vem do Iorubá, Iê Auá. Iê Auá significa mãe nossa, ou seja, nossa mãe ancestral. Então, Iuá, ela é responsável por executar todos os eguns. O que são eguns? São espíritos de mortos, né? Quando se fala em morte, se fala em egum, espíritos de espíritos eguns de familiares mortos que fizeram parte da nossa família, que hoje estão no órgão. Né? E esses eguns, aqui no Brasil, as pessoas dizem muitas bobagens sobre tudo isso, mas todo ser humano deveria cultuar seus ancestrais, porque os nossos ancestrais, eles conhecem tudo aquilo que nós precisamos, né, para sobreviver na Terra, conhece as nossas qualidades, os nossos defeitos, né, e os eguns está ligado a Oiá Mesaora, ou seja, a Senhora dos Nove Céus, a Senhora que carrega seus 9 filhos, que são eguns. Então, Oiá está ligado muito ao culto de Egum. Quando você vai cultuar Egum, sempre se invoca Oiá, se invoca Iuá. Tá? Então, todas essas divindades, além de Iuá, são divindades importantíssimas para quem quer estudar, conhecer mais sobre religiões, a religião de matriz africana. Iuá é adorado principalmente nas casas de Santiago de Cuba, que entrega como orixá tutelar, e seus filhos podem desfrutar altamente. E ela é considerada também um orixá, né? Um orixá perigoso, né? Quem carrega o ar são pessoas que têm uma vidência muito aflorada, são videntes. E quem carrega esse orixá tem que ter um bom senso, tem que ter uma boa conduta, tá? Não pode haver, né, discussões em frente ao Iwá de seu orixá, tá? À frente do seu assentamento não pode se discutir casos, conflitos, né, agir com violência ou grosseria, nem sequer levantar a voz. Então, a partir daí, começamos a ver, entender as verdades sobre tudo o que dizem sobre Iwá, né, sendo que Iwá é a verdadeira mãe ancestral. Portanto, Iwá é a rainha que vive com os mortos, controlando e comandando o poder das Agés e Anins. Então, Iwá nasce no Odu Obefun, é onde nasce o livro da morte, um Odu muito ligado à nossa ancestralidade, tanto Obê quanto Ofun, no Odu, Obê, Rejo, é onde nasce a luz, onde nasce o brilho do ser humano, onde nasce o Ori, o Bori, onde se usa o pimenta da costa. Então, o Odu, o Benejo, é o primeiro Odu que veio ao Aé, a terra. Ele foi encarregado de trazer a luz para o Aé, para a terra. Até porque, quando a terra foi criada, só existia escuridão. Quem regia a terra era o Odu, o Ecumejo. Então, tudo isso é muito importante para quem é de tradição de matriz africana, né? Para que a pessoa fique por dentro, possa falar com certeza, com base. Na semana passada, eu estive observando algumas pessoas falando sobre essa divindade lá,
né? E algumas coisas meio que contraditórias, que não condiz com a tradição iorubá, alguns babalorixás, né, com tempo de santo, vivência, estavam dizendo em uma determinada fala que Iuá nasce no Odu do Sameji. Nasce no Odu do Sameji? Peraí, como que Iuá nasce no Odu do Sameji? Dizendo que Iuá respondia nos ouvidos no Odu 9, Sameji. Sendo que, na verdade, o Odu Sameji é um Odu que fala sobre o mundo dos espíritos, onde nasce as Rajés e Yamin, onde nasce o sangue humano, fala muito sobre Ori também, fala muito sobre magia, feitiço. E daí eu entrei em um comentário dizendo aos sacerdotes, com muito respeito que eu tenho às pessoas, dizendo a eles que o As está ligado à sepultura, aos mortos, a Egum, ao Oiá, e que Iuá nasce no Odu Defuni, esses mesmos sacerdotes foram contra o meu conceito. E eu consegui mostrar para eles que eu estava correto, porque tudo que existe aqui no Noé está relatado em Fá, no Corpus de Fá. Quando falamos em Corpus de Fá, falamos que sobre os segredos, as verdades de Fá. Tá? Então, Iuá é um orixá muito importante. Tá? Eu tenho o meu Yaxé sentado, tá? E é um orixá também ligado ao culto das Belebés, ao culto das Belebés, tá? Que é um culto aonde ligado a toda a ancestralidade feminina do ser humano, um culto muito interessante que na África é cultuado por mulheres, mas em uma certa época os homens se vestem com máscaras e tudo mais para como uma forma de agrado, uma confraternização às Belebés, a todas as ancestrais femininas, tá? Então, Iuá está ligado ao culto de Belebé, como Oxum também, Iemonjá, Odudua, tá? E outros orixás importantes, né, da nossa cultura iorubá, se perdeu muito com o tempo, né? As pessoas também, né, sacerdotes aí do Candomblé, por exemplo, quiseram discutir comigo que os antigos, né, falecidos que eles foram pensados, né, diziam que o A fala no Odu Ossameji. Como se Fá, ele chegou a Cuba primeiro, e não ao Brasil. E Fá, ele vem chegando no Brasil, chegou no Brasil nesse século agora, há poucos anos, tá, e vem crescendo até o dia que passa o Fá tradicional. Então, as pessoas muitas vezes ouvem uma coisa, né, ou lêem alguma coisa e saem repetindo sem ter base nenhuma. Eu acho que nós que somos sacerdotes aí do curso de orixás temos que ter base, temos que ter precisão, temos que ter certeza do que estamos falando, para não passar vergonha. Do que adianta ter 30, 40, 50 lições se não tem base. Eu vou tomar eu daqui a um tempo eu vou tomar 20 anos de obrigação, mas eu não sou teórico, eu sou um sacerdote prático e moderno, porque eu não fico ligado a opiniões, não fico ligado a tratados, não fico ligado a livros. Tá? Tudo que eu falo, eu vivencio. Então, nunca ninguém viu eu falando algo ou, ou repetindo algo que outro sacerdote falou. Eu tiro como base, como estudo, vivencio, pratico, entendeu?
minha vida é 100% dentro da religião cristã. Tenho muito amor pela religião, respeito e brigo e luto para que o candomblé brasileiro seja mantido aqui no Brasil, né, para que nós possamos resgatar a nossa ancestralidade, resgatar tudo aquilo que foi perdido, que foi deixado pelos nossos ancestrais. Tá? Muita coisa mesmo, né, foi perdida. Né? Uma das coisas que se perdeu é que o Babalorixá, ele pode também marcar o Du, mas não é marcar o Du riscando com Ifá, como o Babalorixá, né, do culto de Ifá faz. Se marca, se joga com os búzios e se marca de uma outra maneira, tá? Só que isso aí eu não vou ficar falando aqui ao vivo do programa, porque é uma coisa que vai me comprometer. Mas isso aí é uma das coisas que se perdeu. Outra coisa que se perdeu também são alguns orixás, como o Onilé, né, que é a Mãe Terra, é um orixá muito importante dentro do panteão africano. Hoje em dia as pessoas já não têm mais conhecimento sobre esse orixá. Né? Iroco, que aqui no Brasil é pouco cultuado. E entre outras divindades aí importantes que fazem parte aí da tradição urbana. Então, devemos sempre procurar aprender com pessoas que realmente têm base, que possam passar esses ensinamentos. Né? Por exemplo, as pessoas falam muito sobre Yamin, Yamassorongá, né? Mas na verdade não sabe, não tem uma base como cultuar, entendeu? O que representa Yamassorongá? A Yamassorongá é uma força inferior aos orixás, tá? Então, ou seja, a classe dos orixás de tradição africana é muito relato que o culto de Yamin se difundiu pelo fato das mulheres que não fecundavam mais eram levadas para uma floresta distante e não conseguiam retornar para suas casas. Nessa mesma floresta, essas mulheres se reuniram e começaram a fazer rituais invocando o poder de Yamin. E a partir daí nasce o culto das Beledés, como eu falei anteriormente. Culto às mulheres, culto à ancestralidade feminina. Veja bem, por que eu falo ancestralidade feminina? Por quê? O culto de Gungun se cultua ancestrais masculinos, o culto às Beledés se cultua os ancestrais femininos. Tá? Eu não posso cultuar a minha ancestralidade feminina com a do Gungun, eu não posso cultuar a minha ancestralidade masculina com Beledé. Isso aí não tem base, não tem fundamento. Mas tal sacerdote assentou um egum para mim e ocultou a minha ancestralidade masculina e feminina. Isso aí não existe, meus amigos. Isso aí é uma coisa que não condiz, tá? Cada qual no seu pau. Dentro da tradição Yorubá existem regras, existem fundamentos, existe base, tá? Então, cada qual no seu qual. Não caiam nessa, não entrem nessa furada, tá? Porque quando se mexe com o ancestral, né? No caso do Baba Gungun, quando você manipula a energia de uma divindade, como Piuá, o Moiá, são divindades perigosas que estão ligadas a Itu, a morte, tá? Então, é muito perigoso. Então, não saia fazendo as coisas que postam na internet, site, Facebook, tá? Procurem um sacerdote sério, que tenha base, que seja conceituado, que possa mostrar para vocês e explicar, entendeu? Com fundamento, com base, o que representa tudo isso que eu estou falando, tá? Para quem não conhece ainda, tá? Acesse a web rádio www.radiosaravameupai,
repetindo, www.radiosaravameopai.com.br. Além do meu programa, que é Culto aos Ancestrais, que vai ao ar toda sexta-feira às 21 horas, temos também outros programas. Temos o programa desse grande sacerdote, que é um grande amigo meu, que vem me ajudando muito, e eu tenho certeza que essa rádio Saravá Meu Pai vai crescer muito no Brasil, e vamos atingir outros países também, que é o Carlos Marastoni, que me deu essa oportunidade, sempre serei grato por ele, uma pessoa maravilhosa, que faz um trabalho muito legal dentro da sua religião, que é a Umbanda, tá? Juntamente com magias. Carlos Marastoni também é um excelente mago, conheço muito bem o trabalho dele, conheço ele desde que ele fazia parte aí de uma outra rádio, tá? Então eu sempre ouvi o programa dele, uma pessoa que tem muito conhecimento aí sobre Umbanda, sobre magia, sobre oráculos. Então, tudo isso é importante. Isso sim, ensinamento, tá? Quem sabe, faz ao vivo, meus amigos. Não fica escrevendo baboseira por aí, tá? Tentando convencer as pessoas, nem fica aí para ficar ensanadas, entendeu? Tentando fazer a cabeça das pessoas. Quem quiser vir conversar comigo, quem quiser vir conhecer o meu Ilê, é só me ligar, tá? É só vir aqui comigo, não tem essa de enganação. Eu dou aquilo que eu tenho. Se eu não tenho calculamento, eu não entrego, tá? As pessoas podem falar o que quiser de mim, mas eu sou o que eu sou bom no que eu faço, tá? E hoje eu venho sendo um dos, meus amigos, um dos grandes sacerdotes aqui no estado de São Paulo, tá? Eu não sou melhor que ninguém, não quero ser, mas eu sou bom no que faço. As pessoas que já vieram até mim tiveram e têm resultado rápido, entendeu? Porque eu faço as coisas com base, eu não invento, e eu não preciso de tratado, nem de apostila, e nem de anotação nenhuma para sentar e fazer um jogo de Nibelungum para ninguém, tá? Eu não preciso de nada disso para fazer um jogo de Nibelungum, para fazer um ebó, tá? Eu vivencio há muitos anos, desde a minha infância, o culto aos orixás, o culto de Ifá. Também sou iniciado em Ifá, tá? Mexo com o Babylon também, mexo com o Belezé, tá? Mas, é claro, isso aí é uma coisa restrita, uma coisa minha, tá? Pela minha necessidade. E quem quiser me conhecer, quem quiser conhecer o meu trabalho de perto, tá? Quem quiser falar comigo, tá? É só entrar em contato. Acesse o meu site www.caminhodotemplo.com www.caminhodotemplo.com. E lá vocês vão encontrar uma série de informações. Esse site é um site recente ainda, eu ainda vou melhorar ele, colocar mais informações, mas entrem lá e conheçam um pouco mais sobre o meu trabalho, tá? É um trabalho sério, é um trabalho com responsabilidade, então eu não faço nada sem responsabilidade, sou muito responsável pelo que eu faço, é por isso que eu sou um dos grandes sacerdotes aqui em São Paulo e aqui na região toda. Quem quiser marcar uma consulta de Nibelungum comigo, jogo de búzios, é só entrar em contato comigo pelo número 11 99169 2657, repetindo, 11 99169 2657, operadora Claro, certo? Repetindo, 11 99169 2657, tá? Ligue, tire suas dúvidas, venha fazer uma consulta de jogo de búzios, Nibelungum, e tenho certeza que você, meu amigo, minha amiga, vai gostar e vai sair daqui satisfeito, tá? Porque eu falo a verdade, tá?
Não adianta vocês virem aqui e o jogo, né, o oráculo, o rei de Ogum, falar que o seu caminho está negativo e eu falar que está positivo, isso aí, eu estou forçando a barra, estou mentindo. Então, eu falo a verdade, se está negativo, eu falo que está negativo, entendeu? Eu não vou, se o seu caminho está negativo, eu não vou ficar falando para você que você vai ser feliz de amor, vai ficar rica, vai ganhar na loteria e tal, como muitos fazem por aí. Eu falo a verdade e acabou. E, a partir disso aí, vamos trabalhar em cima disso para que sua vida prospere, para que você tenha saúde. Muitas vezes o ser humano se esquece que o mais importante é ter saúde, porque sem saúde, né, você não consegue ter prosperidade, você não consegue dinheiro, você não consegue ter amor, você não consegue ser feliz. Aí uma coisa muito importante também que eu vou citar na segunda parte do programa é sobre o Ori, sobre o nosso Ori, né? O que é o Ori? Como devemos cuidar do nosso Ori? Quais são os conselhos que Ifá nos dá sobre a concepção do nosso Ori? Então, tudo isso são coisas importantes. O nosso Ori tem uma importância muito grande sobre a nossa vida. Aproximadamente 90% do nosso Ori que determina o nosso caminho. De 90% a 95%, de 5%, 10% das nossas peças que nos levam para caminhos bons e ruins. Tá? Tudo isso aí eu vou falar no próximo bloco, na segunda parte do programa. Acesse o site www.radiosaravameopai.com.br, repetindo, www.radiosaravameopai.com.br. Vamos fazer um intervalinho e daqui a pouco voltamos com a segunda parte do programa Cultos Ancestrais. Axé. Casa de lei não é pra brincar. Casa de lei não é pra brincar. Aqui reina tranca-rua, Maraboiabará. Aqui reina tranca-rua, Maraboiabará. Casa de lei não é pra brincar. Casa de lei não é pra brincar. Aqui reina Tiriri, Maraboiabará. Aqui reina Tiriri, Maraboiabará. Casa de lei não é pra brincar. Casa de lei não é pra brincar. Aqui reina Ventania, Maraboiabará. Aqui reina Ventania, Maraboiabará. Casa de lei não é pra brincar. Casa de lei não é pra brincar. Aqui reina Exu do Lodo, Maraboiabará. Aqui reina Exu do Lodo, Maraboiabará. Casa de lei não é pra brincar. Casa de lei não é pra brincar. Aqui reina Sete Brasa, Maraboiabará. Aqui reina Sete Brasa, Maraboiabará. Casa de lei não é pra brincar. Casa de lei não é pra brincar. Aqui reina Exu Caveira, Maraboiabará. Aqui reina Exu Caveira, Maraboiabará. Casa de lei não é pra brincar. Casa de lei não é pra brincar. Aqui reina Pinga Fogo, Maraboiabará. Aqui reina Pinga Fogo, Maraboiabará. Casa de lei não é pra brincar. Casa de lei não é pra brincar. Aqui reina Exu Mirim, Maraboiabará. Aqui reina Exu Mirim, Maraboiabará. Casa
Voltamos agora no intervalo pela sua rádio, Rádio Saravá Meu Pai. Programa Culto aos Ancestrais. Continue sintonizado na nossa rádio. Já voltamos com o programa Culto aos Ancestrais. É Mojibá, seu Exu Rei, é Mojibá. É Mojibá, seu Exu Rei, é Mojibá. É Mojibá, seu Exu Rei, é Mojibá. Seu tranca-ruas na quimbanda é Mojibá. É Mojibá, seu tranca-rua é Mojibá. É Mojibá, seu tranca-rua é Mojibá. Sete truqueiras na magia é Mojibá. É Mojibá, sete truqueiras é Mojibá. É Mojibá, sete truqueiras é Mojibá. E a pomba gira na defesa é Mojibá. É Mojibá, a pomba gira é Mojibá. É Mojibá, a pomba gira é Mojibá. Exu peludo no inferno é Mojibá. É Mojibá, Exu peludo é Mojibá. É Mojibá, Exu peludo é Mojibá. Seu viramundo na virada é Mojibá. É Mojibá, seu viramundo é Mojibá. É Mojibá, seu viramundo é Mojibá. Sete porteiras no retorno é Mojibá. É Mojibá, sete porteiras é Mojibá. É Mojibá, sete porteiras é Mojibá. Cangaruçu lá na Macaia é Mojibá. É Mojibá, Cangaruçu é Mojibá. É Mojibá, Cangaruçu é Mojibá. Seu tiriri lá no retorno é Mojibá. É Mojibá, seu tiriri é Mojibá. É Mojibá, seu tiriri é Mojibá. É Mojibá, seu maravô é Mojibá. É Mojibá, seu maravô é Mojibá. É Mojibá, seu maravô é Mojibá. Exu mangueira na virada é Mojibá. É Mojibá, Exu mangueira é Mojibá. É Mojibá, Exu mangueira é Mojibá. Sete cruza na virada é Mojibá. É Mojibá, seu sete cruz é Mojibá. É Mojibá, seu sete cruz é Mojibá. Benito Zé, ele é Benito Zé, Cacacaracumacu, ele é Benito Zé. Voltamos agora pela sua rádio, Rádio Saravá Meu Pai, programa Culto aos Ancestrais. Oferecimento: Ilê, Ifá, Orixá, Egungun e Conchê, Babalorixá, Luciano Veríssimo, Oikunoxê. Atendimentos de segunda a domingo. Consulta de oráculos de Meriri de Ogum, jogos de búzios, orientações espirituais, ebós, magia iorubá, iniciações, cursos, palestras e workshops. Contato pelo telefone 11 99 169 2657. Facebook Babalorixá Luciano Veríssimo. Acesse www.caminhosdotemplo.com.br www.caminhosdotemplo.com.br. Voltamos já.
Olá a todos, voltamos aqui com a segunda parte do programa Culto aos Orixás. Para quem não conhece ainda e quer conhecer um pouco mais sobre a rádio Saravá Meu Pai, a rádio que vem crescendo a cada dia que passa, é só acessar o site www.radiosaravameopai.com.br e é só ouvir a programação, né? Temos aí toda uma programação, temos aí toda uma sistemática aí que você pode estar aí ouvindo aí, né? Vários pontos aí sobre Umbanda, interessantes. Hoje, sexta-feira, estamos aqui com o programa Culto aos Ancestrais. Nessa segunda parte do programa, vamos falar sobre o Ori. Ori. O que é Ori? Ori é a nossa cabeça. Ori é a nossa cabeça. Quando nós viemos para o Aé, a Terra, quando nós nascemos, né? A primeira coisa que aponta é a cabeça. Então, a nossa cabeça, o nosso Ori, tem uma importância muito grande na nossa vida, porque tudo que o nosso Ori determina, os nossos pés executam. No Odu Ofun Meji diz que a pessoa deve pensar com a cabeça e não com os pés. Por quê? Porque o nosso Ori ele está muito ligado às nossas atitudes, né? Se nós pensarmos coisas boas irão acontecer. Se pensarmos coisas ruins irão acontecer. Então o Ori é muito importante para qualquer ser humano de qualquer idade, tá? Ori no Oriodé, Ori interior, Ori exterior. O mundo é um conjunto de forças coordenadas e hierarquizadas segundo a sua classe e o seu direito de prioridade. Os primeiros pais, os homens, os fundadores de clãs e entidades, Onilé e Tilé, a quem Deus comunicou a sua força vital, assim como o poder de exercer sobre toda a sua descendência, a sua influência de energia vital. Iponri, ligando ao homem, é Iledumare, o Criador. Esta ancestralidade, Orum, possui uma força extraordinária como fundadora do gênero humano familiar e propagadora da divina herança da força vital. Por esse motivo, é sempre invocado e cultuado nos sítios de iniciação, sobretudo nos rituais de Boori. Então, o Ori, dentro do culto de chás no candomblé brasileiro, é uma divindade, cultuado como uma divindade muito importante. Por quê? Porque sem o Ori, o Orixá não nasce. Então, quando vai iniciar uma pessoa, né, um Iaô, né, que é a pessoa que vai nascer para o Orixá, que vai se iniciar, existe todo um procedimento, né, onde aquele Ori é tratado, onde é feito rituais naquele Ori, tá? Para que toda a alimentação daquele Ori, daquela cabeça da pessoa, tudo aquilo que ela passou por decepções, problemas de saúde, problemas familiares, problemas no amor, percas em geral, enfim, tratando aquele Ori, aquilo ali possa, para que aquele Ori não fique limitado, como que através de rituais, de cantigas, de Boori, tá? Então, é feito todo um procedimento de encantamento no Ori, para que aquele Ori fique puro, fique limpo, para que aquele Aô, aquela pessoa que vai nascer para o Orixá, ela vai morrer do mundo profano, nascer para o mundo espiritual, nasça com aquele Ori, que aquele Orixá dê brilho no seu Ori, que aquele Ori tenha caminhos, dê bons frutos, faça coisas boas, tá? Faça o bem, traga prosperidade, né, para aquela pessoa. Enfim, então o Ori é a divindade mais importante dentro da tradição iorubá, né? Sem Ori não existe força, sem Ori não existe Orixá, sem a permissão do Ori nada acontece na vida da pessoa, tá?
Sem a permissão do Ori, não existe, o orixá não nasce, tá? Sem a permissão do Ori, você não consegue fazer uma consulta de Medilogum, jogo de pulso para a pessoa, porque se aquele Ori não quiser, se aquele Ori não determinar, nada acontece na vida da pessoa. Então, tudo isso são coisas muito importantes, né, para todo ser humano, independente se é ou não do candomblé brasileiro, independente se é de Umbanda, Kardecismo. Por quê? Porque o Ori, ele está dentro de todas as religiões. Para ser um sacerdote, independente seja de candomblé, Umbanda, Kardecismo, católico, evangélico, tem que ter um bom Ori. Por quê? Porque através de um bom Ori você vai conseguir passar a sua experiência, os seus ensinamentos, vai poder propagar sobre a sua religião para que as pessoas entendam. Agora, se a pessoa está com um Ori ruim, como que ela vai ensinar alguém? Como que um Ori é Jó, um Ori cheio de problemas, cheio de limitações, um Ori cheio que já vivenciou muitas coisas ruins em sua vida, vai ajudar uma outra pessoa que está precisando de ajuda? Duas energias ruins não combinam, tá? O bem, no Odu, o Kanameji diz, o bem não sobrevive ao mal e o mal não sobrevive ao bem, ou seja, o equilíbrio, o equilíbrio entre essas duas forças. Se existir só o bem, o mundo não sobreviveria. Se existir só o mal, o mundo também não sobreviveria. Então, no Odu Kanameji fala muito sobre isso aí, tá? Então, existe o bem e o mal. Então, o nosso Ori tem que estar sempre centralizado, sempre equilibrado. Temos que estar sempre felizes, fazendo bem para as pessoas, ajudando aquelas pessoas que necessitam, tá? Então, tudo isso são coisas importantes. O nosso Ori também é onde está contida toda a nossa ancestralidade, tá? Está ligado ao Orúmila. Orúmila, ele era Ipim, aquele que tem o poder de presente, passado e futuro, mas dentro do nosso Ori está registrada toda a nossa ancestralidade, tudo aquilo que passamos em vidas passadas. Então, somente Orúmila detém esse poder sobre o nosso passado, presente e futuro, e não é nos dado a condição de sabermos sobre o nosso passado através do nosso Ori. Só é permitido através de Orúmila, tá? Através de Ifá, Orúmila. Então, devemos cultuar o nosso Ori como um orixá individual. Eu, por exemplo, tenho Ibaori. Ibaori nada mais é do que uma força contida, uma representação onde nós louvamos, cultuamos o nosso Ori, né? Fazemos ebós, oferendas, né? Damos sacrifícios ao nosso Ibaori, para que o nosso Ori não fique limitado pelas circunstâncias do nosso dia a dia, da semana, do mês, do ano, da nossa vida, né? Porque nós, sacerdotes, mexemos muito com pessoas de tudo quanto é tipo de energia, pessoas de várias classes sociais. Então, é muito importante ter o Ibaori, tá? O Ibaori é um fundamento simples, né? Que muitas vezes as pessoas acham que não tem nada ali, mas realmente tem uma força muito grande, porque ali é onde você vai cultuar o seu Ori, onde você vai cultuar, onde você vai fazer com que o seu Ori não fique limitado, onde através de Orikika antigas você vai fazer para que toda essa energia negativa que está no seu Ori possa ser transformada em energia boa, em equilíbrio, tá? Para que você possa sempre fazer o bem. Então, isso aí é Ori. O Bori, o que é Bori? Muitas pessoas vão falar Bori. Bori nada mais é do que dar e comer a cabeça ao Ori. Tá? Então, todo Ori de qualquer ser humano tem que ser alimentado, pelo menos a cada 3, 6 meses. Tá? Por que dar e comer a cabeça? Porque o alimento que oferecemos ao nosso Ori, à nossa cabeça, vai tirar toda aquela negatividade, todo aquele carrego, toda aquela limitação que a pessoa vem carregando faz tempo. Então, é sempre bom procurar um sacerdote sério, né? E conheça o sistema de Medilogum através de Ifá, tá?
para que ele possa fazer um jogo e possa ver que tipo de bori que será feito na sua cabeça. Lembrando que muitas pessoas acham que existe só uma maneira de fazer as coisas na religião, que existe só um tipo de bori. Só que na verdade existem vários tipos de bori. Lembrando que são 256 odus no sistema de Fá. Então existem 256 caminhos de vida, 256 tipos de bori, tá? Cada pessoa tem um ori, cada pessoa carrega uma ancestralidade, cada pessoa carrega um orixá, cada pessoa carrega uma força, cada pessoa tem um sistema de vida. Então, não é porque uma pessoa fez um bori com tal elemento que a outra pessoa vai passar por aquele mesmo ritual. Existem vários tipos de bori, mas para isso não existe receita pronta. Dentro da religião, dentro do culto dos orixás, nenhuma religião não existe receita pronta. Não tem essa de fazer uma anotação, abrir o seu caderno, abrir o seu tratado e querer fazer o que está escrito ali. Tudo tem que ser perguntado ao Orúmila, a Exu, tá? Qual o caminho daquela pessoa, que tipo de bori vai, qual ritual deve ser feito, o que deve ser feito. Então, muitas vezes as pessoas deixam se levar, né, por coisas teóricas, tá? Infelizmente, hoje em dia nós vemos na internet, conversamos com sacerdotes que são teóricos, só tem teoria, mas na prática não conseguem desempenhar o seu principal trabalho, que é zelar pelas pessoas, pelos seus filhos santos, pela sua família, não conseguem desempenhar esse trabalho. Então, vamos deixar um pouquinho a teoria de lado e vamos ter mais prática, entendeu? Confiar mais no jogo, entendeu? As pessoas muitas vezes fazem as coisas pela própria cabeça, fazem receita pronta por não confiarem no jogo, tá? E comigo já é diferente, eu confio muito no jogo. Tudo que eu fiz até hoje deu certo e eu sou muito grato ao Orúmila, Eleguá, ao meu orixá Ogum, tá? Aos meus ancestrais, a Baba Egungun. Então, tudo vai dar confiança de cada um, que é muito importante, tá? Então, isso é bori, dar comer a cabeça, tá? E o primeiro antepassado foi Akodá. Prolonga-se os seus descendentes através de sucessivas substituições da essência ancestral. Iponri, tanto na tradição urubá como no candomblé, crê e aceita a existência ativa dos antepassados. Então, mais uma vez falando, a nossa ancestralidade é muito importante. Na cultura iorubá, essa manifestação se processa através de forma do culto denominada Egungun, culto a Egungun, culto aos ancestrais, culto aos antepassados que estão no órgão, retornam para o Ayé, tá? Retornam para o Ayé para serem cultuados, e quando eles ganham forma, eles se materializam, esses espíritos, aí vocês veem aquelas roupas de Egungun, é porque o ancestral já se materializou, aquele ancestral ele está forte, ele tem força. E Egungun é um orixá, sim, é um orixá, é uma divindade, sim, é uma divindade, mas é uma divindade individual, uma divindade familiar. Quando se tem uma sociedade, aí já se cultua um outro tipo de ancestralidade, que se chama Sociedade Oro, Sociedade Elecó, Sociedade Igunukô, tá? Eu estarei falando aqui em breve sobre Igunukô, Sociedade Oro, vocês vão entender o que é Sociedade Oro, Sociedade Elecó, entre outras. Tá? O Emi, o que é Emi? Emi é representado pela respiração, que revela que a força vital divina está no homem. Quando a pessoa acaba de morrer, disse Emi retilô, seu Emi foi embora, que quer dizer, o espírito deixou o corpo. Emi retilô, seu Emi foi embora, que quer dizer, o espírito deixou o corpo. Então, a partir do momento que uma pessoa morre, ela deixa de respirar. Ou seja, aquele espírito, aquela alma, cumpriu a sua missão, deixou o Ayé e retornou ao Oro, que é de onde
que é de onde todos nós viemos, e essa respiração, ela deixa de existir, tá? Além do corpo, corpo quer dizer ará, e da respiração Emi, o homem recebe a alma, definido ora como o próprio Emi, outras vezes como Iwin, o ânimo interior, e Okan, o ânimo exterior, representado pelo coração. Essa alma forte, o corpo físico é evocado como Egungun, o coração como Okan, é visto como base da emoção, da energia psíquica. Iwin, ânimo interior, Okan, ânimo exterior. Tá? Ori-nu e Oriodé. Ori-nu quer dizer cabeça interior, o interior do ser humano, que é a nossa personalidade. Então, Ori-nu quer dizer o interior do ser humano, ou seja, a nossa personalidade, o que as pessoas nos vê por fora, tá? Uma divindade muito importante também, que é conhecida, se chama Adjalá, Ori Adjalá, Baba Adjalá, tá? Que é o modelador de todos os oris, de todas as cabeças, tá? E todos os aspectos da experiência humana são predestinados pela escolha que alguém faz. O ori ancestral cede as substâncias necessárias para aperfeiçoar a forma das cabeças. Essas substâncias são denominadas o que Iponuri, que passam a acompanhar a pessoa por todo o tempo da sua existência, sendo merecedoras de respeito e culto. Aula do Mário ordena sempre a Orúmila para ensinar os seres humanos a restabelecerem um ponto de equilíbrio necessário em suas cabeças, em seu ori, através de referendas na cabeça. Então, anteriormente eu falei sobre isso aí. Então, quem determina se deve ser feito um bori, uma iniciação, um orixá, iniciação em Egungun, Orúmila, logo mais, através do ori. Então, o nosso ori que determina tudo. Mas às vezes a pessoa fala, mas se eu soubesse, eu não deveria ter feito isso, ou então se eu soubesse, eu deveria ter tomado essa atitude. Mas nós vivemos fases da vida, Muitas vezes nós temos que passar por algumas coisas para que nós possamos aprender, a ser melhores, a sermos honestos, a sermos corretos, a não mentir, a não enganar o próximo, a não fazer o mal, e entre outras coisas. Então, muitas vezes nosso ori nos leva a tal situação para que nós possamos passar, para que nós aprendamos, possamos nos conscientizar que devemos fazer o certo, devemos ser corretos, devemos ser honestos, Muitas vezes também passamos por tal situação porque pode ser um resgate kármico, algo desse tipo. Então, tudo isso é muito importante, para que nós possamos ter sucesso na vida. Então, a frase que diz: um homem com uma cabeça bem feita será sempre bem sucedido. Isso aí é verdade. Um homem com cabeça bem feita será sempre bem sucedido, porque ele tem projetos, ele está sempre à frente, ele não deixa se levar ele não deixa se vender por pouca coisa. Então, tudo isso é importante. Cada ori constitui a divindade pessoal que regula a vida da pessoa. Aquilo que não for sancionado pelo ori não poderá ser feito pelo orixá. Então, o ori, se o ori não quiser, o orixá não vai dar caminho, entendeu? Porque ori, tá? Na nossa cabeça, o orixá é o guardião da nossa cabeça. Então, tudo isso é uma junção, tá? Orixá e orixá ori, tá? Orixá, guardião da cabeça. Orixá ori, guardião do ori, tá? Por quê? Porque aquele orixá ori já foi feito, a pessoa já passou por rituais, o orixá nasceu no ori, tá? Então existe uma diferença entre orixá e orixá ori. A escolha de um ori significa a escolha da potencialidade para vencer, mas não a escolha do sucesso. Os que escolhem um ori buruku, o que é ori buruku? É um ori mau, um ori ruim, um ori de mau caminho, entendeu? Então, quando a pessoa tem maus pensamentos, quando a pessoa comete muitos erros, Quando a pessoa é punida, então ela está com ori buruku. Aquele ori
ele tem que ser corrigido, porque aquele ori pode levar a pessoa à morte, entendeu? Pode levar a pessoa a cometer assassinatos e coisas ruins. A única esperança está no trabalho duro, variado, realização de diferentes motivos, para que esta é vista como elemento de reparação dos defeitos da pessoa. Então, o bori, as oferendas, né, as rezas, os encantamentos são feitos no ori da pessoa, é para trazer pureza, caminhos, né, para tirar toda aquela limitação das pessoas, para que aquela pessoa, aquele ser humano, possa ter um bom caminho e possa viver bem, possa ter saúde, possa ter bons caminhos, possa ter amor, possa ter dinheiro, possa ter tranquilidade, possa ter vida longa. Então, tudo isso é muito importante, tá? Esse programa aqui, a cada programa que for passando, eu vou falar sobre um tema. No próximo programa, vamos falar um pouco sobre o culto de Baba Egungun, tá? E sobre o culto das Geledés, que eu vou estar falando, porque eu tenho mais tempo para falar sobre essas coisas. Então, hoje falamos sobre Orixá Yamin, falamos sobre Orixá Iuá, falamos um pouquinho sobre Yamin, tá? Falamos sobre Obefun, Sameji. Na segunda parte falamos sobre Ori, Bori, tá? E a cada programa que passa vamos melhorando aí os nossos assuntos, melhorando, tá? Eu peço que vocês, né, enviem perguntas ali no site da rádio, www.radiosaravameopai.com.br. Enviem perguntas, dúvidas, né? Eu quero ser questionado, podem perguntar o que quiser relacionado a Orixá, a Ifá, a Egungun, a Geledé, sobre o Odu, sobre o que vocês tiverem dúvida, que eu estarei respondendo a vocês sem problema nenhum, e sempre orientando vocês, tá? Para que vocês não fiquem limitados dentro da religião, não sejam pessoas, né? Não sejam pessoas que ficam vivendo de passado, de ensinamentos antigos. Tem nossos sacerdotes de Orixá, independente de qualquer religião, temos que evoluir, tá? Porque a nossa matéria precisa evoluir, nossos espíritos, nossos ancestrais querem que nós evolua. O nosso ori determina que nós temos que ir à frente, não ficar parado, né? Relembrando coisas do passado, vivendo tristeza, falando coisas ruins, né? Vivendo de ensinamentos antigos. Tudo isso não faz parte da nossa essência. Nós temos que ir para frente, temos que ter vida longa, temos que ensinar os nossos filhos, temos que ajudar o próximo, ajudar a nossa família, as pessoas que nos procuram a cada dia que passa. Acesse meu site www.caminhodotemplo.com, www.caminhodotemplo.com. Eu sou o Orixá Luciano Veríssimo, Oecunxê, sacerdote do culto de Ifá, Orixá Egungun. E quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, quiser me conhecer pessoalmente, quiser me ligar, tirar dúvida, perguntar, me questionar, pode me ligar. É só entrar em contato pelo telefone, pelo meu celular, 11 99169 2657, 11 9169 2657. E vamos chegando aqui ao final de mais um programa Culto aos Ancestrais aqui na Rádio Saravá Meu Pai, tá? Na próxima sexta-feira estaremos aqui falando sobre o culto Egungun, o culto das Geledés. Agradeço a todos vocês, tenham uma excelente noite, muito axé, 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 axé. Terminamos aqui, pela sua rádio, Rádio Saravá Meu Pai, programa Culto aos Ancestrais, com Babalorixá, Luciano Veríssimo, Oecunxê, sacerdote do culto Ifá, Orixá Egungun. Oferecimento: Ilê, Ifá, Orixá, Egungun e Conxê, Babalorixá, Luciano Veríssimo, Oecunxê. Atendimentos de segunda a domingo. Consulta de oráculos de Meire de Ogum, jogo de búzios, orientações espirituais, ebós, magia e urubá, iniciações, cursos, palestras e workshops. Contato pelo telefone 11 99
169-2657. Facebook Babalorixá Luciano Veríssimo. Acesse www.caminhosdotemplo.com.br www.caminhosdotemplo.com.br. Programa Culto aos Ancestrais, toda sexta-feira, às 9 horas da noite, aqui na sua rádio, Rádio Saravá Meu Pai. O Espaço Esotérico Saber Oculto traz muitas novidades para você. Cursos totalmente online sobre religião, tarô, baralho cigano e muito mais. Todos ministrados pelo sacerdote e terapeuta Carlos Marastoni. Você pode estudar em qualquer dia e horário, basta estar conectado à internet. Saiba mais no site www.saberoculto.com.br www.saberoculto.com.br. No site também você terá informações sobre as consultas presenciais e online com diversos oráculos. Acesse agora mesmo www.saberoculto.com.br. Espaço Esotérico Saber Oculto. Venha nos conhecer.